Atenção porque vai começar a aula de ciências. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Sandiera Araquan e estarei com vocês hoje mais uma vez. Vamos começar pela correção da atividade da aula anterior. Vocês lembram, né? Então, peguem o caderno, caneta, lápis, borracha e vamos fazer a correção. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre substâncias químicas, né? O que é uma substância, o que é uma mistura. E foi passado para vocês algumas atividades. Então, na primeira questão, ele perguntava: analise as situações e classifique-as em transformações físicas ou químicas. Nas situações que representem uma transformação química, cite uma possível evidência de que houve alteração da composição do material. Então, na letra A, vocês tinham aí a formação do gelo num congelador. E aí, vocês colocaram o quê? Transformação química ou física? Vamos lá? Vejam, a formação do gelo, ela é uma transformação física. Por quê? Porque não modificou a matéria, não modifica a substância, continua sendo água, mesmo no estado sólido. Triturar papel. Então, a transformação também continua sendo física. Por quê? Porque a gente só triturou, a gente não modificou a matéria do papel, continua sendo papel picado. Acender um fósforo. Então, acender um fósforo é uma transformação química, pois tudo que entra em combustão, que vai no fogo, é um tipo de transformação química, tá certo? Formação do ferrugem. Então, a ferrugem, ele é uma transformação química também, porque o ferro, quando ele entra em contato com o gás oxigênio, que está proveniente no ar, na nossa atmosfera, ele vai oxidar. Então, o vapor de água, a umidade, em contato com o ferro, ele oxida. Então, a formação de ferrugem é uma transformação química também. Ferver a água. Então, colocar a água para ferver numa panela é uma transformação física. Por quê? Porque a água vai estar passando do estado líquido para o estado gasoso. Então, não vai modificar a matéria, a composição inicial da minha água. Ela continua sendo água no estado gasoso. E a queima do álcool, como eu já falei, tudo que vai no fogo, tudo que entra em combustão é uma transformação química, tá certo? Então, fica aí as respostas da primeira questão. Segunda questão. Na segunda questão, nós temos uma foto com 3 imagens. Na imagem 1, vocês têm um copo com água, somente água. Na imagem 2, água com açúcar. E na imagem 3, água também com açúcar. Ambas são as misturas, só que uma está totalmente dissolvida e a outra tem um pouco de recipiente de açúcar no fundo. Vamos ver qual é a diferença. Então, na segunda questão, ele pediu para vocês dizerem a diferença que existe entre o copo 2 e o copo 3. Aqui no slide, ele houve um errozinho de digitação. Eu peço que vocês corrijam aí. Seria, no copo 2, o açúcar dissolveu-se totalmente na água, pois estava em pequena quantidade. Então, a quantidade de açúcar que foi adicionado a essa água foi o suficiente para que ele tenha sido todo diluído. Já no copo 3, a quantidade de açúcar era maior do que a parte que dissolveu, ou seja, foi colocada uma quantidade maior de açúcar em uma pequena quantidade de água. Então, no fundo do copo ficou depositado flocos de açúcar que não conseguiram ser dissolvidos. Então, corrijam aí mais uma vez. Em vez de copo 1, seria copo 2, e no copo 2 seria copo 3, tá certo? Essa é a resposta da segunda. Na terceira questão, ele pergunta: o que aconteceria se em um quarto copo fossem colocadas água e areia? Então, se eu colocasse água e areia, o que é que aconteceria? A areia ela é insolúvel em água, ou seja, a gente não ia conseguir dissolver essa areia na água e, teoricamente, ela ficaria depositada também no fundo do copo. Já na quarta questão, ele diz o seguinte: a mistura de água com um pouco de açúcar bem dissolvido é uma mistura homogênea ou heterogênea? E a mistura de água e areia? Então, quando ele fala que a mistura de açúcar está bem dissolvido, quer dizer que ele está totalmente dissolvido. Se ele está totalmente dissolvido, ele vai ficar como estava naquela imagem do slide anterior, na imagem 2. Ela vai ser uma mistura totalmente homogênea, porque só conseguimos observar uma única fase. Já na mistura com água e areia, ela é uma mistura heterogênea, porque a gente consegue identificar as duas fases do sistema.
Agora nós vamos para nosso conteúdo de hoje, que é os processos de separação de mistura. Então, a gente viu na aula anterior quais eram as misturas, quais eram os tipos de mistura, homogênea ou heterogênea. E hoje nós vamos ver como é que a gente pode separar essas misturas. Vamos lá? Então, a primeira separação de mistura que eu tenho aí é misturas heterogêneas, aquelas que a gente consegue visualizar mais de uma fase. Então, por exemplo, quando a gente tem dois sólidos, em que um desses sólidos é o ferro, o que é que acontece? A gente vai usar a separação magnética, que ela vai conseguir separar o ferro do outro sólido que está misturado. Exemplo simples que a gente pode dar no dia a dia. Eu coloquei sal com algumas limalhas, alguns pedaços de ferro misturado. É uma mistura, porque a gente misturou os dois componentes. Mas se eu colocar uma ímã, eu consigo separar facilmente aquele ferro daquele sal. Então, é um tipo de separação magnética. Outro tipo de separação é a dissolução fracionada. O que é que eu tenho na dissolução fracionada? Eu tenho um processo de separação de misturas heterogêneas de dois ou mais sólidos. Exemplo, eu tenho aí sal e areia, todo misturado. Não tenho como separar de separação magnética porque nenhum é ferro. Então, eu vou adicionar água, tá? Eu vou diluir o sal na água, primeiramente, e vou ficar lá com uma mistura de água, sal e areia. Depois, eu vou fazer uma filtração dessa solução, onde a minha areia vai se depositar no filtro, no papel de filtro, e no recipiente vai ficar água e sal. Após essa separação, se eu ainda quiser separar a água do sal, eu faço uma vaporização e eu consigo separar totalmente essa mistura. Porém, eu tenho que separá-la quando eu não vou utilizar essa água. Essa água ela vai evaporar totalmente para a atmosfera e vai ficar só o sal depositado no fundo do recipiente, como vocês veem aí na imagem, tá? Outro tipo de separação é a decantação, ou seja, é uma mistura entre um sólido que não foi dissolvido no líquido, certo? Como areia e água novamente. Então, areia e água eu posso separar pelo processo de decantação, em que eu vou esperar alguns minutos com a solução em repouso, tá? Essa areia ela vai se depositar no fundo do recipiente e eu posso ir gradativamente, devagar, separando essa água dessa areia em outro recipiente. Outra separação é a filtração simples, em que a gente vai usar um funil, né, com papel de filtro, e vai fazer essa separação também simples, porque é uma separação heterogênea entre um sólido e um líquido. Água e areia também, pode ser também água e madeira, alguns pedaços de madeira, tá? Outra separação é a filtração a vácuo. Então, quando é que acontece esse tipo de separação? É um processo de separação de misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos, cuja filtração simples ela não consiga separar totalmente. Então, ou seja, muito demorada. Então, demore bastante tempo, muitas horas. Então, o que é que eu faço? Eu preciso de um aparelho, né, de laboratório, chamado de funil de Bucker, em que eu vou colocar essa minha mistura dentro desse aparelho e ele vai sugando. Tá? Ele tem um sugador que ele vai sugando todo o líquido e deixa somente o sólido no papel de filtro. Então, é chamada de filtração a vácuo. Outro tipo de separação, como por exemplo, água e óleo, é o funil de separação, ou também chamado de bromo ou de decantação. É onde eu tenho um funil em que eu coloco as duas substâncias. A água, como ela é mais densa, ela vai ficar depositada no fundo do funil e o óleo vai ficar em cima. Então, eu vou abrindo essa torneira que tem aí ao lado, na imagem que vocês estão vendo, e eu vou separando gradativamente a água desse óleo, tá? Quando eu observar que a água passou totalmente pelo funil, então eu fecho e fico com as duas substâncias separadas. Agora, nós vamos ver a separação de misturas homogêneas, né? Por exemplo, tem uma substância, uma mistura de água e sal, em que eu quero reutilizar essa água. Então, o que é que eu vou fazer? Quando eu quero reutilizar essa água, eu vou colocar essa água num aparelho em que esse bekerzinho aqui, que vocês estão vendo, esse balão volumétrico, ele vai estar diretamente na chama de fogo. Então, o fogo ele vai estar lá. É para evaporar mais rapidamente essa água. Essa água ela vai passar por um funil de condensação, ou seja, um recipiente resfriado, e esse vapor de água vai retornar à água líquida. Então, ele vai cair num Ellermai aqui,
E a gente pode reutilizar essa água novamente. E lá no balão vai continuar lá o sal, porque eles têm pontos de fusão diferentes, então dá para a gente modificar aí, ponto de ebulição. Isso na destilação simples. Quando a gente tem uma mistura homogênea de dois líquidos, por exemplo, água e álcool, em que esses líquidos têm pontos de ebulição aproximados, a gente vai colocar essa solução numa manta térmica, ou seja, numa chapa de ferro aquecida, em que eu consigo controlar a temperatura. Então, eu vou colocar uma temperatura próxima do ponto de ebulição do líquido que vai evaporar primeiro. Para que ele vai passar novamente por essa saída de água resfriada, né, para que ele volte ao estado inicial, que era líquido, em outro recipiente. Então, eu consigo separar esses dois líquidos, controlando a temperatura. Então, essa é a destilação fracionada. A diferença primordial é o seguinte, que na destilação simples, a gente tem uma mistura entre um sólido e um líquido. E a destilação fracionada, eu tenho dois líquidos, ok? E, por fim, nós temos aí uma separação chamada de cromatografia. O que é isso? É quando a gente tem componentes de uma mistura em solução que serão separados e a gente consegue identificar a cor desses componentes. Por exemplo, a gente tem um sistema em que eu vou ter um solvente, né, que é a fase móvel, que esse solvente pode ser a água, é o que a gente mais utiliza, e eu vou fazer um pontinho com tinta preta, pode ser caneta de hidrocor, pode ser caneta mesmo preta, e isso aí é um papel de filtro, tá? Pode ser o papel de filtro que a gente utiliza para coar café. Então, a água ela vai ser sugada por esse papel e à medida que ela for tocando nesse pontinho preto que a gente fez, ela vai separando as cores. Então, é um tipo de separação também de misturas. Vamos praticar? Então, agora eu vou passar 2 desafios para vocês fazerem aí em casa e vocês vão mandar as fotos ou os vídeos que vocês fizerem para os professores de vocês, tá? De cada escola. Então, será o seguinte. Primeiro desafio, vocês vão realizar uma separação de misturas em soluções simples que vocês têm aí no dia a dia dentro de casa. Um exemplo, eu coloquei 2 exemplos, tá? Mas vocês podem usar outros também. Primeiro exemplo, água com areia. Então, façam a separação, filmem, tirem foto e mandem para os professores. E a solução de água e óleo, certo? O segundo desafio é vocês fazerem uma cromatografia de papel. Então, eu coloquei aí os materiais que vocês podem ter em casa. Então, papel de filtro, que é utilizado para coar café, um lápis ou uma canetinha hidrocor, canetas coloridas, marrom, azul, preta, verde, qualquer cor, água, álcool e um copo. O que é que vocês vão fazer? Eu coloquei também aqui o passo a passo. Vocês vão cortar a tirinha de papel de filtro, cerca de 4 centímetros de largura e 13 de altura. Vai depender muito do copo que vocês vão utilizar, tá? Se for um copo médio, 13 centímetros dá. Se for um copo grande, cortem a tirinha à medida que essa tirinha passe do tamanho do copo. Vocês vão colocar pingos da tinta, então vocês vão fazer pingos. Vocês podem utilizar 2 ou 3 canetinhas de cores diferentes, para vocês observarem essa separação de cores. Ou então, somente usar a canetinha preta, certo? Vai colocar o papelzinho dentro do recipiente, como a gente viu lá no slide anterior, e vai observar o que acontece. Lembrando, vocês vão fazer isso para a solução em água, tá? Vai observar o que acontece, anota, tira foto, grava vídeo e manda para o professor. E depois vocês vão fazer em álcool também, para a gente fazer a comparação e saber o porquê. Se mudou alguma coisa, se interferiu, se não interferiu, tá certo? Anotem o que vocês observaram e mandem para o professor de vocês. Até a próxima, minha gente. Tchau!